Glória a Deus. Graça e paz a todos. Diferente, alguém aqui tocou em mim. Mais uma manhã com Deus, uma live poderosa. Por certo, Deus tem uma palavra para o teu, para o meu, para o nosso coração nessa manhã. E a minha enfermidade teve um fim. Quem toca nele tem certeza que não. Glória a Deus. Tem virtude, tem unção, o enfermo é curado. Ele para e atende quem tocar com fé. Ele já veio, com certeza está no meio dessa multidão. Graças a Deus. Estenda tua mão, toque diferente como aquela mulher. Toca nele pela fé, agora que ele está aqui. A virtude e a unção que dele vai sair. Vai queimar a enfermidade e curar. No meio da multidão, ela chorava e tentava aos poucos tocar em Jesus. Ela tinha certeza então que ele era o dono da unção, e tocando com certeza ela encontrou Graças a Deus solução. que nos dá a vitória nesse dia de hoje. Ela sofria Em mais uma manhã com Deus, e sentia discriminação. uma palavra do coração de Deus para o teu, para o nosso coração. Insistiu, de repente conseguiu, e com fé em suas vestes ela tocou. De repente ele parou, com carinho perguntou. Diferente, alguém aqui tocou. Glória a Deus. Para ele ela olhou e com voz trêmula Louvado é o nome de Jesus nessa manhã, desse dia. fui eu quem te tocou assim. E a minha enfermidade teve um fim. Quem toca nele tem certeza que na hora é abençoado. Tem virtude, tem unção, enfermo é curado. Glória a Deus, a paz do Senhor, profeta. Entende quem tocar. Deus está no controle, homem de Deus. Ele já veio, com certeza está no meio dessa multidão. Deus tem uma palavra de levanta e anda nessa manhã. Uma palavra forte, uma palavra extraordinária, de peso. A virtude e a unção que dele vai sair. Vai queimar a enfermidade e curar você, irmão. Sinta Cristo, peça Cristo, toque em Cristo só pra ver o milagre em tua vida hoje acontecer. Ele está em nosso meio. A paz do Senhor, varão Jorge. Deus te abençoe, profeta. Eu quero cumprimentar os meus queridos irmãos. Já vamos ler a palavra inicial nessa manhã com Deus. Uma palavra de esperança, uma palavra que nos eleva a Deus. Amém? Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Ela chorava. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados,
abatidos, mas não destruídos. Mais um texto, segunda carta de Paulo, ainda a Coríntios, capítulo 11, verso 22 a seguir, para entendermos melhor. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Quer dizer, ladrões, né? Em perigo dos da minha nação. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Queridos, falar de Paulo é falar de um patrimônio da humanidade. Falar de Paulo é falar de um dos maiores, ou por que não dizer, depois de Jesus, o maior missionário da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Paulo. Nota-se que Paulo em momento algum andou com Cristo. Nota-se que Paulo não andou junto com os 12 discípulos. Mas a chamada de Paulo, a paz de sua irmã Mari Souza, bem-vinda, abençoada. A chamada de Paulo, ou Saulo de Tarso da Cilícia, é uma chamada, no mínimo, extraordinária. É uma chamada misteriosa, deslumbrante. Digno de passagem ressaltar que Saulo, ele a caminho de Damasco, porque capítulo 9 de Atos, verso 1, vai dizer que ele respirava ameaças. A Bíblia vai dizer que as vestes do diácono Estevão são depostas aos pés de Paulo. A Bíblia não diz que Paulo matou Estevão, mas consentiu e testemunhou e não fez nada para impedir a morte de Estevão. A Bíblia vai dizer que Paulo não só perseguia a igreja de Deus, mas Paulo perseguia o caminho e Paulo perseguia o próprio nome de Jesus. Satanás levanta Saulo de Tarso da Cilícia como um braço de ferro para matar crentes, prender crentes, perseguir crentes, assassinar crentes. Saulo agora é um vassalo. E numa dessas suas empreitadas da maldade, a Bíblia vai dizer que ele está a caminho de Damasco. Provavelmente para prender mais crentes, quem sabe para matar. A diversão de Saulo era perseguir, amotinar, tentar parar o caminho, o crescimento da igreja, os cristãos. Só que Deus tem algo diferente preparado para Saulo de Tarso. Deus vai ter que dar um paradeiro
nessa perseguição frenética, nesse caos que Saulo está querendo instaurar contra a igreja, o caminho e o nome, porque ele não perseguia só a igreja, vou repetir, perseguia o caminho do cristianismo, perseguia o nome de Jesus. A Bíblia chega a dizer que Paulo entende que ele terá também que fazer grandes coisas contra o nome de Jesus. Olha que loucura, olha que insanidade que se instaura na cabeça desse judeu, desse puro judeu, nascido também em território romano. Ele vai dizer que é fariseu de fariseu, homem culto, entendido, poliglota, treinado em mais de 3 idiomas. Saulo agora está bem preparado, aparamentado, bem treinado, um autoconhecimento, mas não era para a obra de Deus. Era para perseguir a igreja, era para matar crentes, perseguindo Deus, o caminho, perseguindo não só o caminho, também os crentes. Mas essa história vai mudar. Essa vida de tirania de Saulo de Tarso da Cilícia vai ter um fim. A Bíblia vai dizer que agora ele, numa das suas andanças, provavelmente para tentar buscar, respirando ameaças, de acordo com Atos 9 primeiro, ele vai ter um encontro com Cristo no mistério, numa Shekinah celestial. Vai cair do animal até terra, ficará cego. Será orientado a ser levado à casa de Ananias. E Deus dirá para Ananias: este é um vaso para mim, e eu lhe mostrarei o quanto terá que sofrer e padecer por amor à minha obra. Agora o cara que perseguia crentes, perseguia o caminho, perseguia o nome de Jesus, vai inverter contra ele. É ele que vai ser perseguido, é ele que vai ser atribulado, é ele que vai ser agora aterrorizado pela causa do evangelho. E é dentro desse contexto que eu quero pregar nessa manhã. É dentro destas prerrogativas que eu li. Angustiado, mas não abatido. Perseguido, mas não destruído. Agora aquele que outrora perseguia a igreja, perseguia os crentes, perseguia o caminho, vai começar a sofrer perseguições pela causa do evangelho. Veja que a coisa tomou outro ritmo. Veja que agora a coisa tomou outro rumo. Agora o perseguidor é perseguido. O que manietava a igreja é manietado. O que tentava botar um fim à igreja, estão tentando botar um fim. Os judeus, então, estão no encalço de Paulo. Desde que capítulo 13 de Atos vai dizer que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para o ministério, Satanás vai entrar no coração dos judeus. E o que mais vamos ler nos Atos dos Apóstolos são os judeus tramando a morte de Paulo, perseguindo implacavelmente. Os judeus, pela Bíblia Sagrada, no livro de Atos, você lendo todo o livro de Atos, são a sombra de Paulo, ou seja, os mesmos judeus que perseguiram Cristo implacavelmente, nasce no coração do Sinédrio, dos judeus, dos fariseus, uma inveja implacável, porque a proposta do evangelho de Cristo é diferente. A proposta do evangelho dos judeus é reunir no sábado os caras dentro do templo e não acontece nada, não tem cura, não tem libertação, não tem transformação de caráter, nada acontece. Aí chega um Jesus revolucionário, abrindo vista aos cegos, expulsando o demônio do gadareno. A mulher toca nas vestes sarada. Uma revolução de valores, uma inversão de valores no mundo religioso. E no conceito da religião acontece com o aparecimento de Jesus. Agora eles querem matar Jesus.
Isso mexe com questões do sinédrio. Isso mexe com os fariseus, com o ego deles. Tem que matar Jesus, matam Jesus. Com Paulo não vai ser nada diferente. Após capítulo 13 de Atos, Paulo tendo sido separado para a obra, vai ser perseguido implacavelmente, porque o evangelho que Paulo começa a defender, que outrora perseguia, ele vai causar libertações. Paulo vai passar num certo episódio, onde uma menina tem um espírito de adivinhação, ele vai expulsar aquele demônio. E aqueles senhores daquela moça vai perder o lucro através daquelas adivinhações. Mas aquela moça que era escravizada por aquele espírito maligno vai ficar liberta. Veja que o evangelho que Paulo está pregando vai surtir efeito. Vai ser um divisor de águas na vida daquela moça, adivinha? Usada pelos espíritos de demônio para trazer lucros. Veja que ainda naquele tempo já existia pessoas que tiravam lucros às custas de pessoas oprimidas pelo diabo, possessas pelo inferno. Mas Jesus Cristo vem aí para desfazer as obras do diabo. Na caia, derebaixo torecai, uremenda esturriquen derebaia. O que resultará isso? Ele põe uma filha de Israel, ou põe uma mulher estrangeira liberta, vai lhe proporcionar uma prisão, uma cadeia. A mulher que tinha o espírito de adivinha liberta, Paulo e Silas vai parar na cadeia. Veja que o perseguidor do evangelho é perseguido. Veja que aquele que viu as vestes de Estevão ser depostas a teus pés, começa a sofrer a perseguição, a pressão, os horrores, tanto de judeus quanto de Roma, perseguindo o teu ministério. A coisa se agrava tanto para o lado de Paulo, que Paulo vai ter que defender a sua identidade pastoral, a sua identidade apostólica para a igreja de Corinto. Vai ter líder dentro de Corinto, líderes que não vão querer aceitar a identidade ministerial de Paulo. Paulo vai ter que defender, amém, a sua identidade. Aonde eu li ali, são eles hebreus, também eu sou. Veja que Paulo é perseguido até pela igreja. Paulo é perseguido pelos falsos apóstolos, pelos falsos obreiros, não só pelos judeus e por Roma. Paulo é atacado de tudo quanto é lado, mas ele vai dizer: sou perseguido, mas não sou destruído. Que tipo de luta você está passando nessa manhã de hoje? Olha que palavra, que nível de mensagem que Deus está me dando. Olha que profundidade de revelação de palavra que o Espírito Santo está me revelando. Que nível de luta você está passando nesse dia de hoje? Qual é o nível da tua provação? Porque Paulo está sendo provado uma coisa fenomenológica. Tudo bem que para cada nível de altura e estatura de obreiro é um nível de provação. Eu entendo que Paulo, as provações de Paulo estão apenas fazendo jus ao tamanho da chamada, ao volume da obra que Deus colocou Paulo. Entendo. Então por que reclamamos a cada dia de nossas lutas, lamuriamos, não aguento mais, é mimimi vai, mimimi vem, não vou mais para a igreja, não vou orar mais, não vou ler mais Bíblia? Se simplesmente aquilo que eu e você estamos passando está se adequando ao nosso nível de vitória que vamos receber da parte de Deus, ao nosso nível de status espiritual, a qual Deus vai nos colocar na presença dele. Por quê? Tanta reclamação. Estamos sendo provados, mas não abandonados por Deus. Paulo está dizendo: estou passando por todas essas provações, todas essas perseguições, para entender o que eu fazia com a igreja antes, para entender como doía quando eu pegava crente, arrastava pelo cabelo, fechava trabalhos de oração, matava crente. Não fiz nada para impedir a morte de Estevão, sendo que ele tinha autoridade para impedir aquilo. Está dando para entender a mensagem? Qual é o grau da tua luta nessa manhã? Qual é o grau da minha luta nessa manhã?
O que fazer para suavizar a luta? O que fazer para ficar menos desconfortável na hora que a morte bater na minha casa? Na hora que o desemprego bater na minha vida? Digno de passagem, fui mandado embora semana passada, estou desempregado. Glória a Deus. O que fazer? Oração, leitura da palavra, devocional, igual eu estou fazendo todo dia de manhã. Toda madrugada com a cara no pó, igual eu estou todo dia de manhã. Para suavizar a nossa dor, a nossa perseguição, a nossa luta. Paulo agora tem que entender que perseguições de judeus, perseguição de romanos, prisões, naufrágio na ilha de Malta, ser mordido por uma serpente após aquilo, faz parte do enredo ministerial da sua vida. Paulo já ficaria até desconfiado se não tivesse mais luta, provação, perseguição. Se ele chegasse para uma cidade, pregasse a palavra e alguém não se levantasse, ele estaria doente, ele se sentiria todo doente, não está acontecendo nada, ninguém está me perseguindo. Eu não entendo como é que tem cristãos que ficam satisfeitos. Eu não tenho luta, eu não passo nada. Irmão, alguém está doente aí. Porque a luta legítima, a perseguição legítima, permitida da parte de Deus, é o enredo da vida do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro cristão que vai morar no céu. Então vamos parar de reclamar, irmãos. Vamos parar de lamuriar por causa da luta. Paulo vai chamar a luta dele de leve e momentânea. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Olha como é que Paulo vai tratar a luta dele. Preste bem atenção, hein? Segunda carta de Paulo a Corinto ainda. Capítulo 4, olha só, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia, de dia em dia. Dia em dia tendo experiência, matando o leão a cada dia, sendo crente na segunda, na terça, na quarta. É isso que Paulo está dizendo, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, no dia de Corpus Christi, no dia de qualquer feriado brasileiro. Cada dia se renova. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Irmão, Paulo, eu li uma lista de perseguições de Paulo. Paulo está chamando isso de leve e momentânea perseguição. 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, irmãos. Porque as que se veem são temporais. Paulo está dizendo, as lutas são passageiras, ninguém vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. Tua família não será destruída no deserto. O deserto é aprendizado, é leve, momentâneo, é passageiro. Mesmo com essa luta, com essa tribulação, virá também um peso de glória produzido por essa luta, pela essa prova. Bem-aventurado o varão, a varoa, que quando for provado por Deus também será aprovado e receberá a coroa da vida eterna. É disso que eu estou falando nessa manhã. Não vamos desistir dos nossos sonhos. Paulo não desiste. Paulo não para, mesmo sob a ameaça de prisão, sendo torturado pelas leis romanas, sendo açoitado com varas muitas vezes, perdendo noite de sono. Vai ter um episódio que ele é descido por um cesto na cidade, na muralha de uma cidade, para não ser morto pelos judeus. Mas Paulo não desiste da sua fé. Paulo não abre mão de suas convicções no reino de Deus. Paulo não para de defender a palavra. Outrora ele perseguia os crentes, o nome de Jesus, e perseguia o caminho. Agora Paulo defende os crentes, defende o nome de Jesus, aleluia, e defende o ministério da palavra com a sua própria vida. Deus está precisando de defensores da palavra no mundo. Deus está precisando de quando pessoas chegarem até você exaltando o pecado, se dizendo orgulhoso de ser homossexual, orgulhoso de ter amante. Deus quer alguém no lugar na hora para combater isso.
dizendo: olha, meu amigo, você é orgulhoso disso tudo, mas eu sou orgulhoso de ser um cidadão do céu, um concidadão da terra prometida celestial. Deus quer defensores da palavra. A Bíblia vai dizer que Paulo disputava com grandes homens todo dia, nos templos, nos areópagos da vida, nos coliseus de Roma. Paulo disputava pela palavra. Deus está precisando de homens e mulheres para combater o pecado, para disputar pela causa do evangelho e levantar a bandeira da palavra, levantar a bandeira do caminho, levantar a bandeira do nome de Jesus, como Paulo está fazendo com toda a propriedade, com todo o teu conhecimento, com toda a tua sabedoria que Deus deu. Ao invés de cruzarmos os braços, ficar lamuriando as nossas derrotas, contando as nossas percas, está na hora de pegarmos, aparamentarmos com as ferramentas espirituais do céu, capacete da salvação, espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho, escudo da fé, e começarmos agora a defendermos o nome de Jesus, defendermos a palavra, o caminho, os cristãos autênticos na presença de Deus. Temos que fazer como Paulo. Temos que ter prerrogativas na presença. De que lado estamos nessa manhã? De que lado você e eu estamos nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus além desse Deus. O que nós temos defendido? O nome de uma religiosidade? Somente a placa de uma igreja? A primeira luta, o primeiro embate que vim, eu me desvio e volto para o mundo? Não é isso que Paulo está deixando como legado. Na sua última carta, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 18, Paulo vai deixar ali um legado, porque o verdadeiro cristão tem que ter legado, tem que ter história, você sabia? Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé. Paulo vai levar a fé até o arrebatamento, até ele ser morto, assassinado, acusado por Roma, na sua segunda prisão em Roma, uma prisão fria, insalubre. Ele diz que todos abandonaram na sua primeira defesa. Paulo agora, por defesa do evangelho, é abandonado pelos seus discípulos. Abandonado talvez por aqueles que ele tirou do mundo, por aqueles que ele discipulou no evangelho. Mas Paulo não desiste. Capítulo 14 de Atos, vou ler um texto muito conhecido, já preguei nele. Atos capítulo 14, olha o que Paulo vai dizer. Louvado seja Deus. Atos capítulo 14, verso 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Paulo pregando. Os caras meteram pedra em Paulo, o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha a Bíblia. Olha, crente, o que é ser perseguido. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho, o cara toma uma salva de pancada. No outro dia vai anunciar o evangelho. Olha o nível de fé de Paulo. Olha o legado que Paulo está deixando para os crentes de hoje. Verso 22 de Atos 14. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha o legado que esse cara está deixando, irmãos. Irmãos, olha o legado que Paulo está deixando nessa manhã com Deus. Vamos parar de reclamar de luta. Luta é o que esse homem está passando pela causa do evangelho. Vamos parar de falar que não vamos mais fazer a obra de Deus. Vamos parar de ficar nos poupando com medo de fazer a obra de Deus. Com medo de pregar a verdade e sofrer retaliações. Vamos parar com isso. Deus nos levanta nessa manhã com autoridade do Espírito Santo
para pregar este evangelho que Paulo pregava, para defender o caminho que Paulo defendia após sua conversão, para ganhar almas. Paulo, ele fundou igrejas antes dele partir dessa vida. Fundou igreja na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia Menor. Paulo, antes de morrer, deixa um exemplo tremendo. Paulo está sabendo que está preso na sua segunda prisão em Roma. E Paulo ainda está dando conselhos. Cuidado com Alexandre Latueiro, me causou muitos problemas. Traz para mim Marcos, pois me é muito útil. Paulo sabendo da sua partida, mas o que a Bíblia apresenta é um cara que tem equilíbrio da situação. Quando a luta bate na sua casa, na tua vida, na tua família, tem tido equilíbrio, fruto do Espírito, domínio próprio, temperança. Paulo está dando um show de temperança. Paulo vai morrer e está dando conselho ainda. Traz para mim os livros, traz a minha capa. Meu Deus, que homem, que exemplo, que exímio pregador. Deus está contando com pessoas nesta manhã, equilibradas. Até onde eu consigo segurar a minha onda? Até onde eu suporto pressão psicológica na hora que a luta bate na minha casa? É disso que Deus está querendo saber, meus amados. Paulo é um exemplo, exímio exemplo de pregador, de homem que suporta perseguições, tribulações, e deixa para nós esse legado nessa manhã. Deixa para nós esse exemplo nessa manhã. É disso que precisamos. Não precisamos de muita fala, de destilar um montoeiro de conhecimento, mas na hora que a luta chega, sou um desequilibrado. Alguém me xinga de palavrão nas redes sociais, eu vou xingar também. Alguém me chama para cair na mão, eu vou cair na mão também. Paulo tem equilíbrio. Paulo está dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e depois disso vai dar conselho para um monte de gente ainda. Vai dar conselho para Timóteo, vai dar conselho para um tal de Crescente, vai dar conselho mandando tomar cuidado com Alexandre, dizendo também ele que Demas o abandonou à mão do século presente. Como é que o cara, sabendo que vai morrer, irmão, se eu estou sabendo que eu vou morrer, eu fico desesperado. Paulo está equilibrado. Paulo está seguindo todo o fruto do Espírito. O cara está no equilíbrio, está botando a Bíblia em prática, porque conhecer a Bíblia Paulo conhecia, mas muito mais que isso, ele praticava e vivia a Bíblia. Paulo vivia a excelência do Evangelho. Por isso eu digo para os senhores nessa manhã, terminando essa mensagem, Paulo não deixa nada a desejar para os discípulos que andaram com Jesus. Apesar de Paulo não ter andado com Cristo, mas Paulo é um homem que tem as marcas de Cristo no seu corpo. Paulo é um homem do verdadeiro equilíbrio espiritual. A pergunta que não quer calar nesse dia, nessa manhã com Deus: como tem sido o meu e o teu comportamento? Se puder compartilhar a live já, eu agradeço, tá? Como tem sido o nosso comportamento, nosso equilíbrio? Porque somos perseguidos, mas não mortos. Não destruídos, Paulo disse. Nós temos que botar em prática isso, irmãos. Essa é a palavra dessa manhã, receba isso. Nessa manhã com Deus. Deus quer que nós estejamos mais equilíbrio frente às lutas, às provações, às adversidades, às perseguições. Porque tudo isso faz parte do enredo da vida cristã. Não existe cristianismo sem luta. Não existe cristianismo sem provação, sem dor, sem angústia, sem sofrimento. Porque toda essa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós um peso de glória excelente. Paulo disse que não olha para nada disso, mas avança para o alvo que é Cristo. Deixa tudo isso para trás e olha para Cristo. Nós só vamos conseguir vencer as nossas tribulações, as nossas dificuldades, quando nós começarmos a olhar para Cristo. Quando nós começarmos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Está na hora, irmãos,
de pararmos e dar mais assunto para a luta. E tentava aos poucos tocar. Está na hora de tocar em Jesus. Ela tinha certeza. Está na hora de olhar para esse Cristo que nos chamou para a obra, como chamou Paulo. Em nome de Jesus Cristo, toma posse dessa palavra nessa manhã. Ela encontraria solução no meio da multidão. Ela sofria. Graças a Deus. Sentia discriminação de muitos sem amor. Glória a Deus. De repente conseguiu. Que Deus nos dê um dia de paz. Uma quarta-feira de bênção na presença dEle. Eu creio em nome de Jesus. Vou estar orando nessa manhã, terminando mais essa manhã com Deus. A oração da madrugada hoje foi espetacular. Tive uma participação muito boa das pessoas. Foi uma bênção. Então Deus tem abençoado esse trabalho dessas lives, né? Que Deus abençoe o coração de todos. Meu primo Orli, Deus te abençoe. Deus abençoe Mari e família. Irmão Jorge e família, Deus abençoe todos. Vamos orar e terminar. Deus, graças te dou por mais essa oportunidade, por essa palavra poderosa que o Senhor revelaste ao meu coração para transmitir para o teu povo. Essa palavra de ânimo, essa palavra de caminhar na presença do Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe aqueles que ainda vão compartilhar essa mensagem, aqueles que já compartilharam. Dá-nos a tua vitória, a tua graça e um dia debaixo da tua cobertura e da esperança, que nunca a nossa esperança venha morrer na tua presença. É o que eu te peço, lhe agradeço, certo da resposta, da vitória, em nome de Jesus. Um abraço para todos, até a live da madrugada seguinte, em nome de Jesus. Amém.